Universo Diverso, com Luciana Neri. Continuaremos a falar sobre inclusão e justiça, navegando pelos direitos das pessoas com deficiência. Vamos conversar com Luara Oliveira, ela é bacharel em Direito, advogada atuante com OAB, MBA em Direito do Trabalho Previdenciário, pós-graduada em Direito Público, em Advocacia Extrajudicial e em Direito Previdenciário. Luara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para a gente compreender melhor esse universo das pessoas com deficiência, primeiramente seria interessante a gente entender qual é a definição de pessoa com deficiência prevista na legislação brasileira. A definição é a seguinte: é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa é a definição prevista na nossa legislação. Luara, quais as áreas do direito dão atenção e cuidado às pessoas com deficiência? É fundamental reconhecermos que diversas áreas do direito trabalham em conjunto para resguardar esses direitos, assegurando que as pessoas com deficiência tenham acesso à justiça e à igualdade de oportunidades. As principais áreas do direito que a gente identifica são o direito assistencial, o direito tributário, o direito trabalhista, direito de mobilidade. Nós vamos abordar quais são os principais direitos em cada uma dessas áreas. Vamos dar um exemplo, Luara? Como no direito assistencial, que temos o BPC, que é um benefício previsto à pessoa com deficiência e de baixa renda. No direito tributário, temos as isenções fiscais, seja na compra de um carro adaptado, no imposto de renda para algumas pessoas com deficiência. No direito trabalhista, a gente tem a inclusão das pessoas com deficiências no mercado de trabalho. Não são todos os casos em que as pessoas têm todos os direitos. Há também uma comprovação de deficiência, não é? Cada caso é único e a forma de comprovar a deficiência pode ser diferente a depender do benefício que essa pessoa está buscando. Então é muito importante que a pessoa com deficiência, ao buscar um benefício, ele tenha em mãos um laudo médico de um especialista. Mobilidade das pessoas com deficiência. No Brasil, as pessoas com deficiência têm direito a alguns benefícios que visam garantir a sua mobilidade e seu acesso aos serviços de transporte público. O mais conhecido desses direitos é a isenção das tarifas nos transportes públicos, não é, Luara? A isenção tarifária. Além da acessibilidade que veremos, as pessoas com deficiência têm direito à isenção de tarifas no transporte público. Em muitas cidades brasileiras, as pessoas com deficiência têm direito à gratuidade ou descontos nas passagens. Por exemplo, Ana, ela é deficiente intelectual. Ela consegue uma carteirinha chamada Passe Livre e ter acesso, aqui na Bahia chama-se Passe Livre, e ter acesso à gratuidade no transporte público. Mas antes é preciso também garantir o acesso ao transporte, né? Por exemplo, o ônibus adaptado para cadeirantes. As pessoas com deficiência, têm direito a essa acessibilidade, ou seja, com ônibus, metrôs adaptados, com rampas de acesso, espaços reservados para cadeiras de rodas e dispositivos de comunicação visual e sonora. E quem tem carro ou outros veículos? É o estacionamento preferencial para as pessoas com deficiência. Em locais públicos e estabelecimentos comerciais, são reservadas vagas especiais para as pessoas com deficiência, garantindo sua comodidade e segurança ao estacionar seus veículos. Isso tudo, por si só, é importante que se diga, não garante a mobilidade das pessoas com deficiência. Falamos rapidamente de alguns exemplos dos direitos de mobilidade, mas é fundamental que essas medidas sejam respeitadas e que os órgãos públicos e concessionárias de transporte estejam comprometidos com a acessibilidade e a inclusão. Vamos falar sobre os benefícios fiscais das pessoas com deficiência.
No direito tributário brasileiro, as pessoas com deficiências têm direito a uma série de benefícios que visam facilitar a aquisição de bens e consumo e garantir o acesso a serviços essenciais. E quais são esses principais benefícios? O mais conhecido seria a isenção de IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados. Além da compra de veículos, pessoas com deficiência podem obter a isenção de IPI em diversos outros produtos, como, por exemplo, em equipamentos de tecnologia. Eles podem, por exemplo, comprar leitores de telas com preços mais acessíveis e etc. E não há também somente esse benefício, há isenção também no IOF e no ICMS, não é? Na aquisição de serviços financeiros, também é possível obter essa isenção do IOF. Por exemplo, João, que tem uma deficiência auditiva, ele pode contratar um empréstimo bancário para investir em seu negócio sem se preocupar com o IOF, o que facilitará o acesso ao crédito e o desenvolvimento da sua empresa. Outro benefício é a isenção de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse benefício ele se aplica não apenas na compra de veículos, mas também em outros produtos e serviços. Como exemplo, o Carlos, que possui uma deficiência motora. Ele pode adquirir uma cadeira de rodas adaptadas sem precisar pagar o ICMS, o que torna o equipamento mais acessível e facilita sua locomoção e independência. E além desses, ainda existem outros benefícios, não é, Luara? Existem outros benefícios como a isenção de IPVA e também a isenção de imposto de renda, mas só para algumas pessoas. Essas pessoas podem consultar o site da Receita Federal para saber se enquadra nessas isenções. O direito do trabalho para as pessoas com deficiência. De acordo com a lei de cotas, as empresas com 100 ou mais funcionários são obrigados a preencher uma parcela de 2% a 5% dos seus cargos com pessoas com deficiência, respeitando uma proporção estabelecida pela legislação. E não é só contratar a pessoa com deficiência, né? Tem outros parâmetros aí. As empresas, elas são obrigadas a realizar adaptações no ambiente de trabalho para garantir a acessibilidade e segurança das pessoas com deficiência. Isso pode incluir as instalações de rampas, corrimões, sinalizações táteis, entre outras medidas. Outro benefício é o acesso à formação, à capacitação. As pessoas com deficiência, elas têm direito ao acesso à formação e capacitação profissional. As empresas, elas são incentivadas a oferecer programas de treinamento e qualificação específicos para as pessoas com deficiência, visando o seu desenvolvimento profissional e integração no mercado de trabalho. Luara, e quanto ao direito previdenciário? O principal benefício é a aposentadoria da pessoa com deficiência, que para ter acesso é preciso contribuir, estar pagando junto ao INSS, ter 55 anos se mulher e 60 anos se homem, além de comprovar 15 anos exclusivamente de contribuição na condição da pessoa com deficiência. Outro benefício importante é a aposentadoria por incapacidade permanente, que é mais conhecida como aposentadoria por invalidez. Quando o segurado ou a segurada do INSS tem uma incapacidade no decorrer da sua vida laborativa, tem uma doença e a partir dessa doença ela tem uma incapacidade permanente, ela consegue acessar a aposentadoria junto ao INSS. Muito obrigada, Luara.